Palavras diárias de Deus. O regulamento da era da lei. Os 10 mandamentos. Os princípios para construir altares. Regulamento para o tratamento dos servos. Regulamentos para roubo e compensação. Guardar o ano sabático e as 3 festas. Regulamentos para o dia de sábado. Regulamentos para ofertas. Ofertas queimadas. Ofertas de grãos. Ofertas pacíficas. Ofertas pelo pecado. Ofertas pela transgressão. Regulamentos para ofertas de sacerdotes. Arão e seus filhos são ordenados a cumprir. Ofertas queimadas pelos sacerdotes. Ofertas de grãos pelos sacerdotes. Ofertas pelo pecado pelos sacerdotes. Ofertas pela transgressão pelos sacerdotes. Ofertas pela paz pelos sacerdotes. Regulamentos para o consumo de oferendas pelos sacerdotes. Animais limpos e imundos, aqueles que podem e não podem ser comidos. Regulamentos para a purificação das mulheres após o parto. Padrões para o exame da lepra. Regulamentos para aqueles que foram curados da lepra. Regulamentos para limpeza de casas infectadas. Regulamentos para aqueles que sofrem de secreções anormais. O dia da expiação, que deve ser observado uma vez por ano. Regras para o abate de bovinos e ovinos. A proibição de seguir práticas detestáveis dos gentios, não cometer incesto e assim por diante. Regulamentos que devem ser seguidos pelo povo. Sereis santos, porque eu, Jeová, teu Deus, sou santo. A execução daqueles que sacrificam seus filhos a Moleque. Regulamentos para a punição do crime de adultério. Regras que devem ser observadas pelos sacerdotes. Regras para o comportamento diário. Regras para o consumo das coisas sagradas. Regras para fazer as ofertas e assim por diante. Festas que devem ser observadas: o Dia do Senhor, a Páscoa, o Pentecostes, o Dia da Expiação e assim por diante. Outros regulamentos: acender as lâmpadas, o ano do jubileu, a redenção da terra, fazer votos, a oferta dos dízimos e assim por diante. Os regulamentos da era da lei são a prova real da direção de Deus para toda a humanidade. Então, vocês leram esses regulamentos e princípios da era da lei, certo? Os regulamentos abrangem uma ampla gama? Primeiro, eles cobrem os 10 mandamentos, depois dos quais estão os regulamentos de como construir altares e assim por diante. Esses são seguidos por regulamentos para guardar o sábado e observar as 3 festas, depois dos quais estão os regulamentos para as ofertas. Vocês viram quantos tipos de ofertas existem? Há ofertas queimadas, ofertas de cereais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e assim por diante, que são seguidas por regulamentos para as ofertas dos sacerdotes, incluindo ofertas queimadas e ofertas de cereais pelos sacerdotes e outros tipos de ofertas. A 8ª regra é para o consumo de ofertas pelos sacerdotes e depois há regulamentos para o que deve ser observado durante a vida das pessoas.
Há estipulações para muitos aspectos da vida das pessoas, tais como os regulamentos para o que podem ou não comer, para a purificação das mulheres após o parto e para aqueles que foram curados da lepra. Nesses regulamentos, Deus vai até o ponto de falar sobre doenças, e há até regras para o abate de ovelhas e bois, e assim por diante. Ovelhas e bois foram criados por Deus, e você deve abatê-los como Deus lhe disser. Há, sem dúvida, razão para as palavras de Deus, sem dúvida. É certo agir conforme decretado por Deus, e certamente de benefício para as pessoas. Há também festas e regras a serem observadas, como o dia de sábado, a Páscoa e muito mais. Deus falou sobre tudo isso. Vejamos os finais. Outros regulamentos: acender as lâmpadas, o ano do jubileu, a redenção da terra, fazer votos, a oferta de dízimos e assim por diante. Esses abrangem uma ampla gama? A primeira coisa a ser falada é a questão das ofertas das pessoas. Então, há regulamentos para o roubo e compensação, e a observação do dia de sábado. Cada um dos detalhes da vida está envolvido. Ou seja, quando Deus começou a obra oficial de seu plano de gerenciamento, Ele estabeleceu muitos regulamentos que deveriam ser seguidos pelo homem. Esses regulamentos eram para permitir que o homem conduzisse a vida normal do homem na terra, uma vida normal do homem que é inseparável de Deus e de sua direção. Deus primeiro disse ao homem como fazer altares, como erguer os altares. Depois disso, Ele disse ao homem como fazer ofertas e estabeleceu como o homem deveria viver, a que ele deveria prestar atenção na vida, ao que ele deveria obedecer, o que ele deveria e não deveria fazer. O que Deus estabeleceu para o homem foi todo abrangente, e com esses costumes, regulamentos e princípios, ele padronizou o comportamento das pessoas, guiou suas vidas, guiou sua inicialização às leis de Deus, guiou-as para ir diante do altar de Deus, guiou-as a ter uma vida entre todas as coisas que Deus fez para o homem, que era possuidor de ordem, regularidade e moderação. Deus primeiro usou esses regulamentos e princípios simples para estabelecer limites para o homem, de modo que na terra o homem tivesse uma vida normal de adorar a Deus, tivesse a vida normal do homem. Tal é o conteúdo específico do início de seu plano de gerenciamento de 6.000 anos. Os regulamentos e regras cobrem um conteúdo muito amplo. São os detalhes da orientação de Deus para a humanidade durante a Era da Lei. Eles tiveram que ser aceitos e honrados pelas pessoas que vieram antes da Era da Lei. São um registro da obra feita por Deus durante a Era da Lei e são uma prova real da liderança e orientação de Deus para toda a humanidade. A humanidade é sempre inseparável dos ensinamentos e provisões de Deus. Nesses regulamentos, vemos que a atitude de Deus para com a sua obra, para com o seu gerenciamento e para com a humanidade é séria, conscienciosa, rigorosa e responsável. Ele faz a obra que deve fazer entre os homens de acordo com suas etapas, sem a menor discrepância, falando as palavras que ele deve falar à humanidade sem o menor erro ou omissão, permitindo ao homem
ver que ele é inseparável da liderança de Deus e mostrando-lhe quão importante tudo o que Deus faz e diz é para a humanidade. Independentemente de como é o homem na próxima era, em suma, logo no início, durante a era da lei, Deus fez essas coisas simples. Para Deus, os conceitos das pessoas sobre Deus, o mundo e a humanidade, naquela era, eram abstratos e opacos, e embora tivessem algumas ideias e intenções conscientes, todos eles estavam obscuros e incorretos. E assim, a humanidade estava inseparável dos ensinamentos e provisões de Deus para eles. A humanidade mais antiga não sabia nada, e assim Deus teve que começar a ensinar ao homem os princípios mais superficiais e básicos de sobrevivência e regulamentos necessários para viver, impregnando essas coisas no coração do homem pouco a pouco e dando ao homem um entendimento gradual de Deus, uma apreciação e entendimento graduais da liderança de Deus, e um conceito básico da relação entre o homem e Deus, através desses regulamentos e através dessas regras, que eram de palavras. Depois de alcançar esse efeito, só então Deus pôde, pouco a pouco, fazer a obra que faria mais tarde. E assim, esses regulamentos e a obra feita por Deus durante a era da lei são o alicerce de sua obra de salvar a humanidade e a primeira etapa da obra no plano de gerenciamento de Deus. Embora antes da obra da era da lei, Deus tivesse falado com Adão, Eva e seus descendentes, essas ordens e ensinamentos não eram tão sistemáticos ou específicos a ponto de serem emitidos um a um para o homem, e não foram anotados, nem se tornaram regulamentos. Isso porque, naquele momento, o plano de Deus não havia ido tão longe. Somente quando Deus conduziu o homem a essa etapa, ele poderia começar a falar desses regulamentos da era da lei e começar a fazer com que o homem os cumprisse. Foi um processo necessário e o resultado foi inevitável. Esses costumes e regulamentos simples mostram ao homem os passos da obra de gerenciamento de Deus e a sabedoria de Deus revelada em seu plano de gerenciamento. Deus sabe que conteúdo e meios usar para começar, que meios usar para continuar e que meios usar para terminar a fim de que ele pudesse ganhar um grupo de pessoas que dão testemunho dele. Poderia ganhar um grupo de pessoas que são da mesma mente que ele. Ele sabe o que está dentro do homem e sabe o que está faltando no homem. Ele sabe o que ele tem que prover e como ele deve liderar o homem. E assim também, ele sabe o que o homem deve e não deve fazer. O homem é como um fantoche. Embora não tivesse entendimento da vontade de Deus, ele não pôde deixar de ser guiado pela obra de gerenciamento de Deus, passo a passo, até hoje. Não havia nebulosidade no coração de Deus sobre o que ele deveria fazer. Em seu coração, havia um plano muito claro e vívido, e ele realizou a obra que ele mesmo desejava fazer de acordo com seus passos e seu plano, progredindo do superficial para o profundo. Mesmo que ele não tivesse indicado a obra que ele deveria fazer mais tarde, sua obra subsequente ainda continuou a ser realizada e a progredir em estrita conformidade com seu plano, o que é uma manifestação do que Deus tem e também é a autoridade de Deus.
independentemente de qual etapa de seu plano de gerenciamento ele esteja fazendo. Seu caráter e sua substância representam a si mesmo. Isso é absolutamente verdade. Independentemente da era ou da etapa da obra, que tipo de pessoas Deus ama, que tipo de pessoas ele abomina, seu caráter e tudo o que ele tem e é nunca mudarão. Mesmo que esses regulamentos e princípios que Deus estabeleceu durante a obra da Era da Lei pareçam muito simples e superficiais para as pessoas hoje em dia, mesmo que sejam fáceis de compreender e alcançar, neles ainda há a sabedoria de Deus e há ainda o caráter de Deus e o que ele tem e é. Pois dentro dessas regras aparentemente simples, são expressas a responsabilidade e cuidado de Deus para com a humanidade e a substância primorosa de seus pensamentos, permitindo que o homem realmente perceba o fato de que Deus governa sobre todas as coisas e todas as coisas são controladas por suas mãos. Não importa quanto conhecimento a humanidade domine, ou quantas teorias ou mistérios ele entenda, para Deus, nenhum deles é capaz de substituir sua provisão e liderança da humanidade. A humanidade será para sempre inseparável da orientação de Deus e da obra pessoal de Deus. Tal é o relacionamento inseparável entre o homem e Deus. Independentemente de Deus lhe dar um mandamento, ou regulamento, ou oferecer a verdade para que você compreenda a sua vontade, não importa o que ele faça, o objetivo de Deus é guiar o homem para um belo amanhã. As palavras proferidas por Deus e a obra que ele faz são tanto a revelação de um aspecto de sua substância, quanto a revelação de um aspecto de seu caráter e sabedoria. Constituem um passo indispensável de seu plano de gerenciamento. Isso não deve ser ignorado. A vontade de Deus está em tudo o que ele faz. Deus não tem temor a observações equivocadas, nem tem temor a nenhuma das concepções ou pensamentos do homem sobre ele. Ele simplesmente faz a sua obra e continua o seu gerenciamento, de acordo com o seu plano de gerenciamento, sem restrições de qualquer pessoa, matéria ou objeto.